Olá, cá estamos nós novamente. Conversar um pouquinho. Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de filosofia, tá? O novo, certo, gente? Já é o novo livro de vocês. Esse aqui é o capítulo 2, que trata sobre a história da sociologia e seus pensadores. Por incrível que pareça, a gente segue, até porque é a recomendação do livro de vocês, e a gente vai continuar da forma como tem que ser, né? Vamos continuar falando sobre alguém que a gente já falou bastante, tanto em sala como também nas aulas por aqui, que é nada mais nada menos que Auguste Comte, certo? Que eu já disse inúmeras vezes a vocês, acho que foi uma das primeiras coisas que eu passei para vocês, foi exatamente sobre ele. Eu disse a vocês que ele é considerado o pai da sociologia, Augusto Comte. Queridos, eu já falei também em outras oportunidades que Augusto Comte ele ficou muito conhecido, que está chovendo bastante, ficou muito conhecido por suas produções com relação ao positivismo, tá? Eu disse também a vocês que a ideia do positivismo ela partia do pressuposto de que as coisas precisavam estar postas, tá? Eu precisava ter, por exemplo, se eu ia tratar sobre determinado conteúdo, aquele conteúdo ele precisaria ter livros falando sobre aquilo. Era algo muito, eu posso até dizer, muito metódico, certo? E ele teve várias contribuições na filosofia positivista, tá? Apesar dele ser muito estudado na sociologia, ele teve muitas contribuições na filosofia positivista, certo, gente? Teve na atividade que eu passei para vocês, que infelizmente, mais uma vez, nem todo mundo faz, e o que me deixa mais intrigado é justamente isso. Eu não sei ainda o que passa pela cabeça desses alunos, de alguns, claro, que não estão fazendo as atividades, estão achando, na verdade, que essas aulas virtuais é passatempo. E não é passatempo, tá? Talvez essa situação ela se arraste, provavelmente, por mais alguns meses, e só vai passar quem tiver nota. Só vai ter nota quem está fazendo as atividades. Então, vocês que não estão participando, eu aconselho a começarem a participar, porque vocês vão acabar perdendo o ano letivo. Quem não faz, certo? É bom vocês, inclusive, passar essas informações para os pais de vocês, né? Para que eles não se surpreendam. Eu vou começar a mandar mensagem para os pais daqueles que eu conheço, inclusive a Tássia, a mãe do Vitor Godoy, que até agora ele não fez nenhuma atividade. Vamos lembrar de mandar uma mensagem para ela para saber se ele está com algum problema, se ela está sabendo que ele não está fazendo essas atividades. É minha amiga? Já mando mensagem para ela. Vou também começar a falar com os que eu não... os que eu tenho mais proximidade. Sim, voltando. Augusto Comte é considerado, na verdade, o pai da sociologia, como eu já disse a vocês, porque foi ele o que, vamos dizer assim, idealizou e buscou transformar a sociologia enquanto ciência. Tá? Primeiro, ela recebia outro nome, depois passou realmente a ser considerada como sociologia. Antigamente era física social. Sociologia era conhecida como física social, depois foi que passou a ser conhecida como sociologia de fato. Estava falando da atividade que eu havia proposto para vocês. Nessa atividade teve um outro pensador, que foi Montesquieu, que ele trouxe grandes contribuições, ou seja, se fôssemos avaliar e ver quem contribui mais para ser considerado o pai da sociologia, Montesquieu também poderia ser considerado. Teve Montesquieu, teve Kant e tantos outros. Mas foi de fato Auguste Comte que, vamos dizer assim, que lutou mais por isso,
para poder tornar a sociologia uma ciência. Então, por isso que se atribui, na verdade, a ele esse título, né, de ser considerado o pai da sociologia. Gente, é importante também a gente lembrar que por trás de um pensador, por trás de Augusto Comte, teve vários outros, como por exemplo Montesquieu. Teve tantos outros que contribuiu antes e contribuiu depois. Então, nunca achem que foi somente um pensador que descobriu tal coisa ou algo do tipo. Todos acabam tendo a sua contribuição. Essa dinâmica de muitas vezes atribuir apenas o nome de um é porque às vezes é aquele que se destacou mais ou aquele que, como eu já disse no caso de Auguste Comte, foi o que lutou mais para tornar a sociologia como ciência. Então acabou dando a ele essa atribuição. Tá? Então o livro já inicia falando sobre Auguste Comte e sobre essa contribuição e essa situação em relação a questão de ser ele o pai da sociologia, tá? Nós avançamos mais um pouquinho e vamos falar sobre a lei dos 3 estados. A lei dos 3 estados, religião, humanidade e sociologia. Como eu disse para vocês, o positivismo, que foi desenvolvido também por Auguste Comte, ele é tão presente ainda hoje que inclusive eu já disse em sala também, vou repetir aqui. O nosso lemazinho, né? Aquele que tem lá na bandeira do Brasil, ordem e progresso, ele é de cunho positivista, tá? Foram os positivistas que atribuíram aquela frase, que continua até hoje, para vocês verem o quanto o positivismo foi um movimento importante. Queridos, eu vou ler para vocês aqui e a gente vai conversando um pouquinho, tá? O positivismo kantiano, que é de Augusto Comte, influenciou e foi influenciado pelo espírito científico do século XIX. Apesar de Comte ter falecido quase em estado de pobreza 2 anos antes da publicação das descobertas de Charles Darwin. Eu falei para vocês sobre Darwin na teoria evolucionista, lá em História. Acredito que vocês se recordem sobre isso. Ele acompanhou o espanto, todas as transformações nos modos de produção e na vida das cidades, após as revoluções, e tinha como referências filósofos racionalistas, empiristas e utilitaristas. O utilitarismo, a propósito, como sua doutrina ética e prática, trouxe luz ao pensamento sociológico. Um de seus mestres, o filósofo economista inglês John Stuart, dialogava com Comte por meio de cartas e procurou ajudá-lo nos momentos de apuro financeiro. Assim como Comte, Darwin, que é o pensador da teoria evolucionista, tá? Assim como Comte, Darwin contribuiu por várias teorias sociais, hoje insuperadas, mas ambos marcaram o pensamento de autores de ponta da sociologia. Ao contrário de Comte, que de fato elaborou um projeto de ciência da sociedade, as teorias e métodos darwinistas foram apropriados por autores das humanidades sem maior profundidade, às vezes por puro modismo. Tinham a crença de que a seleção natural e a teoria da evolução seriam caminhos para a compreensão da vida social. O que esse parágrafo quer dizer? Como eu disse a vocês, às vezes um pensador que vem depois, ele acaba se apropriando totalmente da teoria de um que veio antes. Muitos pensadores daquela época se apropriaram da teoria de Comte e de Darwin porque achavam que era algo que seria revolucionário. Teve a sua importância, mas eles achavam que todos os pensamentos da humanidade se apoiariam em Darwin e Comte. E às vezes acaba acompanhando aquela filosofia, não por achar interessante, mas por simples moda. É como coisas de hoje em dia, né? Às vezes as pessoas propagam informações que não são verdadeiras, são inverdades, podemos dizer assim, mas acaba propagando aquilo porque todo mundo está falando, então eu vou falar também, certo? Queridos, para finalizar, na filosofia kantiana, a história caminhara para o estágio de progresso e aí partir da lei dos 3 estados. E a sociologia teria o papel de destaque no último e decisivo estágio. São eles:
o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo. A lei dos três estados não deixa de ser uma teoria da evolução. Afinal, o teológico é a crença em deuses ou em um Deus, tá? O metafísico, quando eu falo, né, lembra que é a lei dos três estados, que é o teológico, o estado metafísico e o estado positivo. A lei dos três estados não deixa de ser uma teoria da evolução. Afinal, o teológico, que é o primeiro estado, é a crença em deuses. Se você pode crer mais de um Deus, você é o quê? Politeísta. Ou monoteísta, se você crê apenas em um Deus. Então, a crença em deuses ou em um Deus. O metafísico é a explicação das bases de abstração além da vida material, ou seja, aquele mundo que está para além da vida. E o terceiro estado do conhecimento da supremacia da experiência do homem, que procura leis gerais com auxílio da ciência e da observação, que é o estado positivo. No positivismo, como eu já falei para vocês também, ele buscava uma certa imposição legalista, ou seja, através da legislação de fato. Tá, gente? Hoje eu vou me atentar do início do capítulo até a página 8, tá? Porque o conteúdo é muito prático, eu preciso dividir de acordo com as nossas aulas. Se eu ler mais um parágrafo para que vocês possam entender também. Então, me acompanhando, né? O ideal é que quando vocês forem assistir minhas aulas, vocês estejam com o material para que vocês possam acompanhar, ficar mais fácil. A ciência positivista. Conta e classificava a sociologia no quadro geral das ciências, que se organizam por simples e abstrato, por complexo e concreto. São abstratos a matemática, a astronomia, física, química, biologia e sociologia, sendo cada uma dependente de suas antecessoras. Ele situava a ciência da sociedade com a biologia e os estudos sobre moral, o que explica o objetivo da filosofia positivista, ordem e progresso, e moral em harmonia. A sociologia seria a condutora da sociedade para o seu estado de plenitude, isto é, a moral positiva. Como eu já disse a vocês, nós estamos falando aqui sobre o início, né, na verdade, da disciplina de sociologia. E vocês me perdoem se vocês estiverem achando as minhas unhas muito grandes, porque eu ainda não tive como mandar fazer minhas unhas nesse período de quarentena. Vou ter que aprender a cortar elas direitinho depois. Gente, a sociologia, na verdade, nós estamos falando dos primórdios, né? De como ela vem, de como ela surgiu, na verdade. Mas o que vocês têm que ter em mente sempre é o seguinte: é uma ciência social, tá? Que vai estudar, na verdade, a sociedade, o grupo social, vai estudar cada um de vocês, inserido nos grupos sociais. Nada mais do que isso, tá bem? Então, por aqui eu finalizo a aula de hoje. Desejo a vocês um forte abraço, que vocês fiquem bem. Eu queria, na verdade, a participação maior de vocês, até porque é meu objetivo. Querer que vocês aprendam. Vocês estão no primeiro ano. Quando vocês forem para o segundo ano, vocês, como não estão estudando, vão ter prejuízo muito grande. Enfim, tá? É só uma observação, porque eu falo o que eu penso e vocês sabem disso. Então é isso. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Comecem a leitura, tá? Do novo capítulo de vocês. E qualquer dúvida, forem acompanhando, podem me trazendo essas dúvidas nas próximas aulas, ou até sugerindo um ponto maior de discussão. Tá, queridos? Fiquem bem. Estou morrendo de saudades de vocês.